Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode assentar, irmãos, fica à vontade. Mais um dia nós estamos aqui para adorar, exaltar o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 24. Nós vamos ler esse salmo. O Senhor está ministrando no meu coração. Esse salmo é muito maravilhoso. Salmo 24. Os irmãos encontraram? Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou a sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam sua face, ó Jacó. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas. Este é o Rei da Glória, há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Rei, Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portas. Também levantai, ó portas eternas. O Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Irmãos, nós estamos finalizando um ano, estamos perto do Natal, e é onde nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. E eu estive a pensar sobre este salmo, Salmo 24. Quando Deus preparou na plenitude dos tempos, no seu devido tempo, para que o Salvador nascesse, Jesus Cristo, e eu fiquei a pensar na tamanha soberania de Deus, como Ele faz tudo na perfeição. Nós estamos não falando de um salmo que o salmista Davi escreveu, o Salmo de Davi. Ele está falando profeticamente do Cristo, do Rei da Glória, daquele que entraria em Jerusalém, daquele que seria celebrado, que celebrariam o seu nascimento, se alegrariam sobre o seu nascimento. Então, quando eu leio esse salmo, eu penso assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmão, já parou para pensar que tudo, mas tudo que existe na face da terra é do Senhor? Está no seu controle? Tudo que você imaginar, tudo que você vê, tudo que você puder imaginar e ver, aquilo que você não viu, que você não conhece, no mundo, é do Senhor. Agora, se eu penso, se tudo que há no mundo, se tudo que foi criado, se tudo que existe é do Senhor, então é nosso. Não, o Senhor criou tudo isso para nós. É para nós viver bem, tudo. Ele está dizendo aqui, tudo. Porque Ele afundou sobre os mares
e a estabeleceu sobre as inundações, sobre as águas. Tudo isso o Senhor fez por mim e por você. Então, desde o Gênesis, Deus começa a planejar algo para mim e para você. O povo de Israel teve a oportunidade de viver tudo, o templo, tudo. Só que Deus tinha algo maior. E quando a gente olha para o Natal, e quando a gente olha para esse momento, e quando eu olho para esse salmo, eu estou vendo aqui Davi falar do Cristo. Agora não é mais o que Deus criou, agora é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Agora, o presente para mim e para você, nesse Natal, é celebrar o nascimento daquele que veio para nos salvar. Ele criou os céus e a terra, criou tudo para nós. Tudo isso é para mim e para você. Ele criou tudo, mas agora é algo maior. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, capítulo 6 em diante, ou 2 do verso 6 em diante. Lucas, capítulo 2, do verso 6 em diante, diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em faixas de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores, que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E eis que vos será por sinal: achareis um bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estavam ali com os anjos, uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e a paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo: olha, os primeiros a serem avisados do nascimento do Cristo foram os pastores. Os anjos, hein? Avisaram os pastores. Primeiramente apareceram os pastores que estavam cuidando, vigiando os rebanhos, guardando o rebanho. E eu fiquei pensando, né? Maria deu à luz ao primogênito e envolveu em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Irmãos, aquele que criou tudo, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra, é a sua plenitude, tudo, o dono disso tudo, o que criou tudo. Agora ele vem envolto em panos, em uma manjedoura simples, não tinha lugar na estalagem.
Não tinha. Nem onde colocou junto lá, numa manjedoura, num estábulo, não sei. Um lugar lá, né? A gente não consegue imaginar, eu não consigo, né, precisar, mas é um lugar muito simples, né? Numa manjedoura. Irmãos, o Deus, Criador dos céus e a terra, que criou todas as coisas, não tinha no seu nascimento um lugar quentinho, um quarto, um berço. E Ele criou tudo isso para mim e para você. E muitas vezes ainda nós reclamamos. Ele estava dizendo, olha, está se cumprindo a profecia agora. Nasce João Batista. Agora nasce o Cristo. A profecia se cumpriu. Agora é um processo novo. Quando eu penso no avivamento, quando eu penso naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, e eu olho para esse texto, eu vejo o maior sinal que a humanidade poderia ter, que é reconhecer aquele que morreu na cruz, é aquele que nasceu sem condições, é aquele que deixou a sua glória, aquele que deixou tudo para que eu e você pudéssemos ter vida, pudesse ser alegre, pudesse ser cheio do Espírito Santo. Será que nós buscamos como deveria a presença do Espírito Santo? O avivamento ele vai ser individual primeiramente, é uma busca. Nós temos os sinais do amor de Deus, nós temos os sinais da salvação, nós temos os sinais da maior alegria que o ser humano pode receber nesse momento e comemorar e celebrar, que é o nascimento daquele que viria morrer na cruz e libertar todo ser humano do jugo do pecado. É o Cristo, é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, aquele que criou o céu, o mundo, tudo que existe para nós, para nosso benefício. Eu não vejo o porquê Deus criar tantas as coisas, se não for para o benefício nosso, do ser humano. É nós que desfrutamos de tudo isso, das bênçãos de Deus. Será que não é um motivo para nós raciocinarmos e pensarmos sobre o avivamento, sobre a nossa alegria? Existe um meio, existe um processo para nós recebermos o Espírito Santo plenamente. E o primeiro processo é se arrepender. Depois nós buscarmos a sua presença. Nós nos prostrarmos em oração e buscarmos a Deus. Se nós não olharmos para essa situação no Natal, entender que é o nascimento daquele que proporciona tudo isso, e mudarmos alguma coisa individualmente na nossa vida, será que nós vamos viver o avivamento? Eu li 2 textos que falam da grandiosidade desse Deus, da mão poderosa desse Deus, do amor grande desse Deus. Agora nasce aquele que é libertar toda a humanidade. No verso 10 diz assim, o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Era para todos. Eu fico pensando, quantas pessoas valorizam esse dia como ele tem que ser? Porque
o mundo virou um comércio sobre coisas, né, do Natal. E muitas vezes nós até somos envolvidos nisso, que vivemos nesse mundo, né? Mas será que nós paramos para entender o real sentido de tudo isso? Que é maravilhoso, nós celebrarmos aquele que viria a morrer na cruz, nós celebrarmos aquele que tinha o poder, através da sua vida, tendo o próprio sacrifício de perdoar todos os pecados, de mudar a história da humanidade, de mudar todo o curso da vida humana. Porque agora não é uma mudança, ai Senhor, não, eu queria mudar isso, não é uma coisa exclusiva do povo de Israel. Agora é para todo o povo. Deus vai mudar a vida, a estrutura, toda a condição humana, porque agora não tem outro caminho. Deus estabeleceu um caminho, um único caminho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas passe a ter a vida eterna. Agora é um caminho de vida eterna, de alegria. O próprio Cristo nasce aquele que teria a responsabilidade de salvar a humanidade, sem ter condições, sem ter onde inclinar a cabeça, criou tudo, dono de tudo, mas não se fez dono de nada. Ele, sendo dono, tendo todo o poder, veio humilde, não tinha lugar na estalagem, não tinha nada, não tinha onde ficar. Será que nós olhamos para esses dias e reconhecemos esse amor tão grande do Senhor Deus de Israel, o grande que deu o seu Filho? Quando nós pensamos no nascimento, é um momento de alegria, é um momento de gozo pelo nascimento do Cristo, mas agora nós sabemos que chegaria o dia onde Ele se entregaria, o sacrifício vivo. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, é do próprio Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Nasceria aquele que ia morrer na cruz por mim e por você. Esse é o verdadeiro símbolo do Natal. Esse é o verdadeiro símbolo do avivamento. Se nós pensamos no avivamento, nós devemos pensar no Cristo que nasceu. É alegria, desse dia em diante a profecia se cumpriu. E de repente, verso 13, estavam ali com os anjos uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores, os primeiros que foram avisados, os pastores, uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos que estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. Deus não foi avisar, não mandou avisar os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os escribas, os príncipes da sinagoga. Deus não mandou avisar eles, não. Deus não mandou avisar o povo. Deus tinha algo com os pastores. Deus mandou avisar os pastores. Irmãos, e os pastores depois eles foram pregar, viu? Eles foram pregar, eles foram anunciar, viu? É o que nós estamos fazendo. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que lhes foi contada sobre esta criança. Eles divulgaram a palavra. Eles foram falar.
Será que nós temos falado para as pessoas próximas a nós desse grande Cristo Salvador? Não é falar do Jesus que nós vemos na televisão, ou que as pessoas falam, né? Não, falar deste que perdoa pecados, que nasceu para salvar a humanidade, que era uma profecia bíblica, e mostramos a importância desse nascimento para a humanidade. E o tempo está passando e cada dia os povos, as pessoas estão se perdendo sem a salvação. Será que eles valorizam o Cristo que nasceu? Os pastores foram pregar, eles foram falar sobre essa situação. E todos que ouviam se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Olha lá, os pastores foram pregar. E o povo se maravilhava das coisas que foram contadas pelos pastores. Você imagina o privilégio de você falar, olha, nós estávamos cuidando dos rebanhos. Na noite apareceu um anjo, e depois veio um corpo celestial, e eles adoraram, e eles louvaram, e anunciaram que viria o Salvador, que iria remir a humanidade, ia nascer aquele que veio para salvar. Olha que tremendo isso, os pastores foram avisados, e eles tinham que falar, que pregar. Nós estamos aqui nessa noite, todos os dias, todos os cultos, falando do Cristo, do verdadeiro que veio para salvar a humanidade. O símbolo do Natal é a cruz, é o Cristo. Aquele que veio para nos salvar, que nasceu, é o papel nosso individual. O avivamento individual é nós sentirmos essa alegria e transbordarmos isso para as pessoas. Olha, ele nasceu, ele vive, ele nasceu, como foi cantado na cantata, ele vive. Essa alegria que nós temos que transmitir todos os dias, e as pessoas têm que ser impactadas, porque nós temos algo glorioso para falar, da glória de Deus, do poder, do amor de Deus. Os pastores foram pregar, foram fazer o papel deles, e vendo, divulgaram a palavra que lhes foram contadas sobre estas crianças, e todos que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores, de novo, voltaram, glorificando, louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. Irmãos, nós sabemos que é a ovelha que gera a ovelha. E o pastor cuida das ovelhas. Se nós dedicarmos, cada um de nós, e contar essas maravilhas do que Deus tem feito individualmente na vida de cada um aqui, o rebanho vai crescer. O rebanho vai aumentar. Se nós pararmos para pensar no que Deus faz nas nossas vidas, e o que simboliza Jesus na nossa vida, o nascimento do Cristo, nós contarmos todo dia para uma pessoa tudo o que Deus fez, se nós pegarmos do nosso nascimento, ou do momento que nós aceitamos a Cristo, estamos dentro da igreja, estamos servindo a Deus, se nós pararmos para contar, nós vamos ter luta para contar, mas nós vamos ter tanta vitória, tanta alegria, tanta coisa boa, que Deus fez e vem fazendo e vai fazer. Nós temos todos os dias para contar. As pessoas podem se maravilhar com isso, e querer participar disso. Porque hoje se vende uma ideia de um Cristo que enriquece, que faz coisa pelas pessoas, e eu não duvido que Deus tem o poder de tudo, porque tudo é dele, mas eu quero falar de algo grande, do nascimento de alguém que vem dar para mim, para você, a salvação, uma vida eterna, em paz, não é uma vida eterna em sofrimento, não. O ser humano foi criado para viver eternamente.
ou no céu, ou no inferno, ou no paraíso, ou no Hades. Acaba este processo, continua outro. Nós estamos falando da eternidade. Esse nascimento, ele estava dando direito para a humanidade de viver eternamente em paz. É isso que os pastores estavam contando. Do Salvador. E completando-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Processo, Jesus cumpriu todo o processo, como manda a lei. Seus pais eram extremamente obedientes, servos do Deus vivo. Obedeceram tudo, fizeram tudo certinho, para não ter nada, nenhuma falha, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Até o dia onde Ele entrega a sua vida, por mim, por você, e cumpre tudo. Então, foi tudo perfeito, foi tudo estabelecido por Deus, foi tudo maravilhoso. Vêm os magos, os pastores são avisados. Você vê que coisa tremenda? Eles saíram de outro lugar, seguiram a estrela, para encontrar Jesus, trazer os presentes. Esse que viria, que morreu na cruz por mim, por você. E ele passa todo o processo da sua educação com José, vai para o Egito, volta toda a perseguição, tudo aquilo, enfrenta tudo. E ele não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha nada, viveu no deserto, viveu em situações adversas. O Cristo, o dono de tudo, estava vivendo, sofrendo, passando toda a situação, é batizado por João, vai ao deserto. Passa por aquele processo, vence aquele processo e sai no caminho sem nada. Chega um momento que ele fala para os seus discípulos: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O dono de tudo, o Criador de tudo. Esse avivamento que nós tanto buscamos e esperamos, ele é individual. Quando nós buscarmos a face do Senhor, quando nós nos inclinarmos ao Senhor, reconhecermos esse processo, esse nascimento, ele vai acontecer. Primeiro vai queimar em nós. É como uma brasa, acende aqui, acende ali, começa a queimar, já pegou fogo em tudo. É assim que tem que acontecer. Porque esse nascimento é cumprimento de uma profecia que iria vir, ia vir a acontecer algo grande na vida dos apóstolos, dos discípulos. E depois de passar todo esse processo, e depois de tudo isso, da alegria do seu nascimento, de tudo aquilo que ele veio fazer, ele cumpriu com excelência, fez tudo com perfeição, foi humilde, sofreu, obediente, aquele que, o maior motivo da celebração da vida humana, não tem outra coisa para o ser humano celebrar, senão o nascimento de Jesus. E depois de passar todo o processo, o Criador dos céus e a terra, o dono de tudo. A salvação é antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu tudo isso, sabe por quê? Por mim e por você. Com uma falha nossa lá no Éden, Deus preparou tudo. Nós erramos, nós pecamos. Esse é o amor de Deus. E agora Cristo, em João 19, para a gente encerrar, eu quero ler só mais esse versículo. Em João 19, 30,
João 19:30. Olha lá, está na mídia. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Nós sabemos que Jesus veio, Deus preparou tudo, Ele veio na plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos revela que a língua grega dominava todo mundo. Deus, de certa forma, usou a vida de um homem, Alexandre o Grande, e ele implantou em todo mundo, ele dominou o mundo, esse homem. E ele implantou a língua grega. Todo mundo conhecia a língua grega. Todo mundo. E agora eu fiquei maravilhado, irmãos, com isso. Jesus veio, passou todo o processo, nasceu, fez tudo bonitinho, tudo certinho. Agora ele está na cruz. Agora o próprio povo, seus próprios irmãos ali, o crucificaram. Soltaram Barrabás e crucificaram a Cristo. E ele sofreu, e ele não passou, e ele não, nenhum momento pensou em desistir. Ele, Pai, está sofrendo, se possível, mas se não seja feita a tua vontade. Ele esteve firme, sabendo o propósito que ele ia viver, sabendo de tudo. E agora na cruz, olha que interessante isso, irmãos. Ele estava perto da morte. E quando Jesus tomou o vinagre, e ele disse, e você sabe em que língua que ele falou essa palavra aí? Ele não falou no hebraico, porque se ele quisesse dizer para os judeus, ele ia falar na língua dos judeus. Mas qual que era a língua que dominava o mundo? Era o grego. E na cruz ele falou em grego, tetelestai, quer dizer, está pago, que significa, né? Está consumado, está pago, está consumado. Ele falou para toda a humanidade ouvir e entender que Ele tinha pagado o preço pela minha e pela sua vida. Ora, eu cumpri o propósito, eu venci tudo, eu passei, eu estou dando direito de vocês se tornarem filhos de Deus, da salvação, da vida eterna. Se esse não for motivo para o avivamento, eu não sei mais o que é motivo para o avivamento. Não é riqueza, não é casa, não é carro, é saber que há um Cristo que morreu na cruz por mim e por você. E ele falou para o mundo ouvir, para todo mundo ouvir a língua que dominava o mundo naquela época. E ele estava dizendo, olha, é para todo mundo. Eu não sou um Deus exclusivista, sou um Deus de princípio. É um Deus de princípio, é para todos aqueles que querem. Esse é o motivo do avivamento, esse é o motivo de nós celebrarmos o Natal, porque é o motivo mais importante para o ser humano, o nascimento do Cristo, a celebração daquele que era dono de tudo e não se fez dono de nada. Esse é o Cristo, essa é a real celebração do Natal, desde o seu nascimento até o dia que ele disse, está consumado, está pago. E ele falou na língua que todos pudessem, quem estava lá presente, irmãos, ouviram, e ficou registrado. Todos entenderam. Esse é o verdadeiro motivo do Natal. Esse é o verdadeiro motivo do avivamento que nós tanto esperamos e buscamos. Quando nós olharmos para Cristo, para o que Ele fez, e nos condicionarmos a buscar a sua face, e nos prostrarmos diante desse Deus maravilhoso, esse avivamento vai chegar individualmente na nossa vida. E nós podemos ser aquela brasa que vai acender o próximo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser a brasa, é uma simples brasinha que vai acendendo e vai soprando, e o Espírito vai soprando o seu vento, e ele vai acendendo, e as pessoas começam a sentir a cada dia mais a presença do Espírito Santo, e a querer buscar o Espírito Santo. Se não for assim, irmãos,
nós ainda passaremos muito tempo em busca do avivamento. Eu estive refletindo isso na minha vida. O quanto eu preciso buscar, o quanto eu preciso mudar para o avivamento. É o avivamento que eu quero sentir individual. É só olhando para o Cristo. Amém? Deus abençoe.